Olá, vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço para um debate de ideias com a participação de jornalistas convidados. O Sem Filtro discute questões de impacto na sociedade e entrevista personalidades de destaque que vão falar de economia, educação, saúde, cultura, entre outros assuntos. Aqui comigo já estão presentes no estúdio da TV UFMA, Elinalva Cardoso, repórter da TV Guará. Isaías Rocha, jornalista e radialista na Nova FM. E Glaucio Ericeira, jornalista e apresentador do programa Ponto Continuando na Rádio 92 FM. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem aí na telinha. Bom, o princípio de separação entre os poderes, em sua concepção, estimula uma série de atritos. Pauta hoje de notícias nos principais veículos de comunicação. Como fiscalizar essas interferências e de que forma estes conflitos influenciam nas eleições de outubro deste ano? Quais são as repercussões no campo do legislativo aqui no estado? É sobre este e outros assuntos que o Sem Filtro entrevista hoje o deputado estadual César Pires. César Henrique Pires nasceu em Codó, no Maranhão, em 13 de outubro de 1956. Concursado como veterinário da Polícia Militar, alcançou o posto de major, em cujo cargo reformou-se. Médico veterinário da Cavalaria e do Canil da Polícia Militar, onde foi chefe por muitos anos da seção de Medicina Veterinária da Polícia Militar do Maranhão. Presidiu o Conselho de Medicina Veterinária e a Sociedade de Medicina Veterinária. Foi gerente regional da região Tocantina e secretário de Estado da Educação. Mestre em Administração Universitária, foi reitor da Universidade Estadual do Maranhão por 2 mandatos, sendo criador do primeiro mestrado da UEMA e do Núcleo de Educação à Distância, hoje o EMANET. Casado e pai de 2 filhos, César Pires ingressou no Parlamento Estadual em 2003. Criou a Escola do Legislativo, da qual foi o primeiro presidente. Foi o primeiro ouvidor da Assembleia Legislativa. Presidiu a Comissão de Educação da Casa e atualmente César Pires está em seu 5º mandato como deputado estadual do Maranhão. Muito bom. Quero novamente cumprimentar e agradecer a todos presentes aqui no estúdio. E vamos à nossa primeira pergunta. Estamos diante de uma crise entre o Executivo com a STF por conta do indulto presidencial concedido a um parlamentar. Politicamente, como é que o senhor avalia esse conflito institucional entre os poderes e as estratégias do Judiciário neste contexto? Seja bem-vindo. Obrigado. Do impeachment de Dilma para cá, o Judiciário começou a ter um espaço televisivo muito forte, midiático muito forte. Eles não souberam controlar a medida desses impactos sobre eles, apesar de serem pessoas que não dependem da sociedade, eles permanecem até os 75 anos. Com a situação do Bolsonaro, nasceu o TCE ideológico e começou uma briga desnecessária. E aí fragiliza a democracia por isso. E eles não procuram mais, eu diria para você, discutir a questão da fundamentação jurídica. E hoje eu diria, sem medo de errar, de que da minha época que eu fiz com Paulo Bonavides, uma disciplina que era um grande jurista, hoje quase você não vê mais. Você não vê mais escritórios grandiosos por conta da defesa jurídica. Assim mesmo está o TSE, está discutindo. Eu vejo a Câmara submissa de novo agora em relação a essa situação do indulto. O que acontece? A Câmara e o Congresso Nacional, de forma geral, entende de que cabe a eles a última palavra em dizer se o senador ou o deputado pode ou não ser cassado. Ainda assim, o nervosismo é tão grande que eles remetem ao TSE para saber se pode ou não cassar uma coisa que, historicamente, eles já têm conhecimento de que depende do Congresso. Então, essa fragilização e esse conflito torna o TSE aquela fundamentação que, lá atrás, Rui Barbosa dizia, é uma ditadura pior que tem, que você não tem aonde recorrer, nem mesmo ao Conselho Nacional de Justiça. Portanto, eu fico amedrontado quando eu vejo o comportamento do Tribunal Superior de Justiça. Vamos lá, vamos abrir essa roda. Glaucio, eu vou começar com você. Seja bem-vindo. Bom, eu queria perguntar para o deputado, já tratar sobre o tema eleições 2022. Deputado César, recentemente deixou o PV e se filiou ao PSD. Eu queria saber como é que está a organização das nominatas do partido para a disputa proporcional para os cargos de deputado estadual e deputado federal. E o seu partido tem pré-candidato ao governo do estado, que é o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que faz uma campanha, vamos dizer assim, tímida,
A pré-candidatura do Edivaldo é para valer, de fato, na sua avaliação, ou ele pode vir a compor com outro nome lá na frente? Não, Glaucio. É para valer. Nós temos, de há muito a gente vem trabalhando isso. Eu me recordo que tanto eu quanto Edivaldo estivemos em Brasília, junto com o Kassab. O Kassab foi o que escolheu o Edivaldo. Na concepção dele, nas pesquisas que ele detém, ele apresenta um quadro de qualitativo de que ele pode ser o futuro governador do Maranhão e fez com que a gente o chamasse para que ele pudesse ceder seu nome. E eu não vi nas reuniões que nós temos, nas caminhadas que nós fazemos, em nenhum momento ele tergiversado os princípios que nortearam desde o início ele ser candidato, não. Essas especulações e ilações, ela vem muito mais em função dos adversários com medo de uma evolução eleitoral dele do que propriamente pela realidade dos fatos. Ninguém pode fazer qualquer tipo de avaliação sem conhecer as entranhas do nosso partido, porque internamente nós nos reunimos e estamos cada dia melhor, cada dia maior, cada dia mais convicto de que ele poderá ser o futuro governador do Maranhão. Elinalva, por favor. Deputado, ainda falando desses conflitos, né, que tem movimentado aí redes sociais, é o assunto do momento. Em relação ao indulto concedido ao deputado. Na sua opinião, esses desgastes assim entre o presidente e poderes como o STF e governadores, porque a gente lembra que o ex-governador Flávio Dino, ele fazia duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Na sua opinião, como é que o senhor avalia os impactos desses desgastes, como está acontecendo agora, né, esses impactos, esses debates, embates entre o presidente e poderes como o STF? Queria que o senhor desse sua opinião, Veja por favor. bem, se nós dermos cientificidade à discussão, eu acho que o STF, às vezes, ele analisa a situação muito mais pelo estômago do que propriamente pelo cérebro. E aí ele começa a conflitar. Não tem a quem você recorrer das decisões dele. Eles interpretam ali o que está na lei, diferentemente de outras interpretações de outros juristas, de juristas. Na verdade, eles são guindados às vezes, e você sabe como foi que o Alexandre de Moraes foi guindado. Não tem historiografia que lhe permita dizer que ele é um grande jurista, que haja cientificidade nas discussões dele. Não vejo isso. O próprio currículo dele não tem nada que possa se avolumar para poder dizer que ele é um grande interpretador da lei. Não vejo. Agora, decisão dele, acompanhada pelos seus pares, quem será de nós que poderá julgá-lo? Então ele faz no arrepio da lei, interpreta ali os modos que ele quer fazer, aquilo que satisfaz o ego dele e satisfaz a questão midiática. Se o sistema de televisivo do Brasil deixasse de publicizar eles não faziam nada. Estão se tornando um herói sem causa, ou a causa que é. E cada vez que isso acontece, aí já não tem cientificidade, tem uma interpretação social, o Bolsonaro cresce mais. A distância hoje, que era de 26%, baixou para 9%. É sinal de que a própria sociedade não está aceitando o comportamento deles. Eles estão ali, né, não é para julgar valores ideológicos, manifestação de desejo ideológico, mas estão para julgar valores na parte científica de um processo jurídico, que está se acabando no Brasil. Se eu lhe perguntar agora, de uma questão lá para trás, qual o nome do grande jurista renomado que tem hoje aqui no Brasil, que vai discutir? Quase se acabou. Se acabou por quê? Porque agora é muito mais outros tipos de acertos do que propriamente as teses jurídicas em si. Você não vê mais o discurso jurídico. Quem assiste, como eu assisto, a TV do Judiciário, ela não tem mais defesas, sabe, com citações históricas, não. É atropelando e depois não quer... fazem galhofa disso. Eu acho que precisa mudar o comportamento, a sociedade precisa mudar, o Bolsonaro agiu certo quando fez aquilo. Se o sujeito fez errado, é outra coisa. Estou dizendo o comportamento do Bolsonaro que está em juízo. E a própria Câmara, tanto o presidente do Congresso, do Senado, quanto da Câmara, foram bem enfáticos em dizer a cassação, a última palavra depende de quem? Do Congresso. Mesmo assim, submete aos tribunais. Aí é difícil para mim poder saber. Ou seja, as amarras umbilicais que tem das suas dependências ou da ausência de liberdade, porque normalmente tem pendências jurídicas, fazem o país padecer de situações como essa. Trata de uma estratégia do STF nesse período de que a gente está aí se preparando para um pleito? Eu acho que sim, é isso que eu estou dizendo. Eles estão... É a briga ideológica. Não há cientificidade naquilo, sabe, para poder defender um corolário de sustentação jurídica. Não tem.
Qual foi o jurista que você viu um dia dando uma interpretação na Globo, por exemplo, em que diga que está errado porque agride o artigo tal, da lei número tal, dos argumentos número tal? Não vi. É só uma coisa capenga, antijornalística, que você está vendo. E aí eles se encorpam, se acham sobrenaturais, e é só um que está adotando. Aí vem o Marco Aurélio e diz, tira a toga e veste uma medalha de xerife. Isaías? Deputado, a gente sabe que a nossa democracia ainda é muito jovem. Constituição, por exemplo, a nossa última é de 88. E quando eu falo da democracia, eu falo de representação. Nós temos 3 poderes em tese em que nós, eleitores, por exemplo, escolhemos apenas para 2. Como é que eu posso ser representado por 3 poderes se eu tenho a liberdade de escolher apenas para 2? O senhor foi bem feliz quando falou que o Bolsonaro, de fato, tomou algumas medidas importantes. E eu estendo até mais. Eu acho que o Brasil precisa, de fato, de uma reforma importante, que é a reforma do Judiciário. O presidente da República hoje teria maioria para propor essa reforma. Do seu ponto de vista, por que ele não faz? O Congresso não faz. Porque você vê o negócio, quando fizeram aquela mini reforma trabalhista, o Brasil detinha, à época, 80% de todas as causas trabalhistas no mundo. No mundo. É muito. Reduziu agora em 80% as causas trabalhistas, só por uma mini reforma que aconteceu. É o único país do mundo que tem o quê? Tribunal do Trabalho. Os outros não têm. Quanto é que se gasta disso que se podia investir na saúde? Para você poder. Então, assim como houve na questão do trabalho, deve haver também na reforma administrativa. O problema é as amarras, os financiamentos de campanha, o próprio povo, que o povo, às vezes, você defende muito e não tem a resposta do povo como deveria ter. Aí você fica entre a cruz e a espada. Vou te dizer o meu caso. Eu sou há 7 anos deputado de oposição. Nunca visitei um secretário, nunca tive uma emenda, não tenho um cargo no governo, defendo meus princípios, não tem nenhum tipo de problema jurídico que o governo possa me agarrar. A sociedade enxerga dessa forma o deputado ou vai votar num que der mais? Eu fiz a pergunta porque, assim, quando se fala de crises, a única forma que se tem de resolver, e a Constituição é clara, quando trata da separação dos poderes. Um poder não pode se sobressair acima do outro, mas aqui nos últimos anos a gente observa que todas as nossas decisões passou a depender não só, aliás, não apenas do Legislativo e tampouco do Executivo, mas, sobretudo, do Judiciário, ou seja, um poder da qual nós não temos o direito de escolher os seus representantes. No seu ponto de vista, como resolver essa crise, principalmente com o Judiciário? Se o Congresso Nacional tivesse coragem, fazer uma reforma na Constituição e reduzi-los ao seu mistério. Não a interferência de você ter que botar um delegado da Polícia Federal e o Judiciário entender que aquele não deve ser, Isaías. É isso que está. Ou se faz algo mais forte, e é que o Bolsonaro está querendo fazer, tem que reduzir ao seu local. É para discutir tese, se é constitucional ou se é inconstitucional. Não é o que eu devo fazer ou o que eu não devo escolher. Olha bem o que é o Supremo. O Supremo para discutir o quê? A constitucionalidade e a legalidade. Só isso e mais nada. Mas não faz isso. Já está se esmiscuindo também nas questões do poder executivo e no poder legislativo. Então, está totalmente equivocado. Por isso é que o Bolsonaro, às vezes, se irrita, toma atitude dessa forma, faz um enfrentamento muito grande, muito forte. E, às vezes, a gente não sabe o sacrifício de um homem desse. Lá na frente, quando ele se despir do seu mandato, e em determinado momento ele se torna muito mais vulnerável, e ele não é criança, para não entender isso, mesmo assim ele se arrisca no fazer. Esse aprofundamento da crise entre os poderes, como é que o senhor acha que isso, por exemplo, pode influenciar no pleito nas eleições desse ano, fragilizar esse ano, um pleito tão importante que vai acontecer em outubro? Como é que o senhor avalia isso? Eu avalio que está aí, está influenciado, é o resumo de tudo isso, né? Tanto que eles levantaram, né? Você levantou, o Isaías levantou, o Glaucio ficou mais na questão Tupiniquim aqui, a Edinalda também, né, numa situação que a gente está discutindo. Influenciar muito, está influenciando. Começou a influenciar negativamente, com o despertar das redes sociais, a coisa está evoluindo de forma inversa ao que eles se programaram e a distância começou a ficar pequena entre o Bolsonaro. Eu não estou aqui sendo criacionista, invencionista, eu estou extraindo isso justamente dos meios de comunicação, dos sites que realmente têm credibilidade, do crescimento dele. Não é a minha imaginação, são os fatos que estão colocados aí. Tem tempo para mais uma pergunta?
Na primeira pergunta que eu lhe fiz, faltou só o seu comentário a respeito da organização do PSD para as eleições proporcionais. O senhor falou da majoritária, mas aí eu também já aproveito. O senhor foi secretário de comunicação do Estado, no governo da ex-governadora Rosiana Sarney, e quando tomou posse, no início desse mês, o atual governador Carlos Brandão, ele disse que a educação é a prioridade neste mandato tampão que ele vai ter até o final do ano. Queria que o senhor fizesse para a gente uma avaliação do setor educacional do Maranhão nesses últimos 7 anos. Glaucio, eu vou dizer para você uma situação. Eu estava dizendo aqui para a Josi que quando eu assumi a universidade, o Maranhão tinha 19% de professores com 3º grau. Olha bem, a UEMA não tinha curso de mestrado. Nós colocamos curso de mestrado e nós colocamos professores para ter 3º grau. A matéria básica de uma educação é o cérebro. Não adianta você querer fazer reforma de mídia, reforma estruturante, passa pela questão pedagógica. Se você vai botar seu filho numa escola hoje, o sujeito vai dizer, a metodologia da minha escola é essa. Ela não vai dizer assim, o meu é climatizado, eu tenho auditório, não. A metodologia e os meus professores são escolhidos com essa seguinte base metodológica e curricular. Não tem para onde. Entretanto, Flávio nunca discutiu a base metodológica, currículo, nunca discutiu formação de professores, nunca discutiu preparo. O erro crasso que é o que aconteceu. Quando houve a questão da pandemia, botaram educação à distância. Qual foi a capacitação que teve ali? Qual era o currículo dado para poder fazer aquilo? Nenhum. Qual foi o impacto avaliativo nesse processo? Não teve. Então, se você não tem uma base metodológica, conteúdo de professor, metodologia e avaliação, tu não faz educação. Não resiste a uma discussão, a uma mesa redonda dessa, não resiste quando alguém perguntar qual é o seu currículo, qual é a sua metodologia, qual é o seu nível de professor. E eu posso dizer, capacitei o professor, olha bem, dei o 3º grau como reitor, quando eu fui secretário de educação, eu larguei com que eles ganhassem de ensino médio para ganhar com nível superior, que eu tinha feito lá atrás. Me perdoe o eu, mas isso é verdade. Então, tanto a formação quanto a promoção foi nós que fizemos, porque eu sempre acreditei nisso. Não foi uma questão só de discussão, uma questão de diálogo, não. Foi uma questão. Não há reforma nenhuma feita em todo o tempo de educação que não tenha sido feito pela base metodológica. Foi Vygotsky, foi metodologia de Paulo Freire, não sei de quem, Piaget, todos metodológicos. Se são um melhor do que o outro, mas para vocês são jornalistas, sabem que lá estavam fazendo isso. Então, essa é a tese. Me mostra uma do governo Flávio Dino. Vamos lá. Este bloco fica por aqui. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual César Pires. A gente volta já já. Estamos de volta com Sem Filtro e o entrevistado de hoje é o deputado estadual César Pires. Comigo aqui no estúdio da TV UFMA, esse time de jornalistas convidados para debater o nosso programa. E não esqueça de conferir o nosso programa nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. Está tudo lá para você. Bom, eu vou puxar agora para o projeto de lei das fake news. É um ano tão importante, a gente tem que discutir isso. O texto está agora na Câmara dos Deputados e com várias interpretações. Uns acreditam que essas medidas podem levar à censura, outros acreditam que seria importantíssimo para o combate do financiamento das notícias falsas e por aí vai. Queria uma avaliação sua a respeito disso. Josi, há muito tempo atrás, chegou um fulano no meu gabinete e perguntou se eu não queria comprar uns robôs. Eu não sou muito bem afeiçoado a essas questões. Eu não sabia como é que era e que a base do robô ficava por ali pelo mundo asiático. Aí eu fui entender o que é justamente produção das fake news sem que a Polícia Federal pudesse buscar a origem daquela situação. Então, daí eu comecei a ser a favor de se ter controles em relação às fake news. Por outro lado, eu concordo com você quando diz que também, se é de um lado tem que fazer isso, do outro lado se torna perigoso você não reverberar ou não dar vazão a determinadas situações que pode dar. Por conta disso, há um tempo atrás, era um pouco mais de noite, umas 2 horas da manhã, e eu, que não costumo fazer isso, repassei, olhei uma situação mídia social, WhatsApp, e passei uma situação que o Flávio Dino tinha acertado com a Venezuela, lá com a questão do Partido Comunista. Logo em seguida, o Márcio Gerri me passou uma mensagem de noite. Disse que ia me processar. Eu disse, o que eu fiz?
Fica à vontade. Não, porque você não pode passar uma coisa equivocada para frente. Então, tudo isso, sabe? Será que esse tipo de controle vai haver? Como será esse tipo de punição? As emendas que vão ter na Câmara ainda? Então, um processo de avaliação agora com mais detalhamento eu não tenho para poder fazer, porque eu acompanho isso. Mas modificou no Senado, com certeza será modificado na Câmara. E aí essas modificações, no final que tiver isso, é que nós vamos poder ter um sentimento de avaliativo muito mais maior, apurado, né, para poder a gente chegar e dizer que está deformado, não está deformado, acertou 90%, errou 10%, ficou fragilizado naquilo outro. Então, de qualquer maneira, é uma grande discussão que o Congresso Nacional está fazendo e vamos ver como será o desdobramento disso. Elinalva, vou começar com você. Bom, essa questão da fake news, ela deixa a gente com a cabeça fervendo, né? 1000 perguntas surgem nesse momento. Inclusive, saiu recentemente uma pesquisa foi divulgada uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, que revelou que 90% dos entrevistados afirmaram que as fake news podem, sim, mudar os rumos de uma eleição. A exemplo da eleição de Donald Trump, a gente sempre traz esse fato à tona. Mas, na sua opinião, eu queria saber, são 2 perguntas, na verdade, Josi. O senhor acredita que elas, de fato, podem mudar os rumos de um pleito? E o senhor, como parlamentar, já foi vítima de uma fake news? Não, eu não fui vítima de fake news, assim, dessas que botam. Eu fui vítima, por exemplo, de jornalistas que interpretam aquilo que eu coloquei de forma que não retrata a realidade dos fatos. Eu nunca liguei para nenhum, deixei que evoluísse dessa forma, nunca. Recentemente, por exemplo, um jornalista colocou que eu tinha dito e é uma fake news, que eu estava fazendo uma projeção de Edivaldo versus Brandão. Eu nunca disse isso. Está lá, eu não contestei. Eu não sei se devo punir ou não devo punir. Se vale a pena eu entrar num modelo de discussão desse e discutir com um colega, não vale. Então a gente fica escravo dessa situação. O senhor acredita que as notícias falsas podem mudar os rumos de uma eleição? Muda. Claro. Os Estados Unidos não admite hoje que o Putin fez miséria naquela época passada. Que os robozinhos deles fizeram isso? Não fizeram isso? Eu, por exemplo, esse negócio de urna, eu tenho. Como é que tua conta que o banco vende para tudo e tua conta? Eu não uso o Pix mais, com medo que minha filha tenha problema. E como minha conta é uma conta relativamente alta, né, considerando a média do brasileiro, eu não uso. Se eu tivesse segurança, por que o banco, de vez em quando, você vai e tem que pedir ressarcimento? Será que os bancos não são seguros igual uma urna? E você é todo dia induzido a isso, tirado isso? Quantos empréstimos são feitos sem que a pessoa assine? Não, mas tudo bem, liguei para o velhinho disse. Sei, pode ser também, bota a culpa no velhinho, no idoso. Mas e aí, como é que faz? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Se a gente observar a leitura, eu já fico com medo de leitura. Sinceramente, porque a gente olha como é que isso pode acontecer. Está acontecendo todo dia, Aguinaldo. Eu não uso o Pix, estou lhe dizendo. Isaías, vamos lá, com você agora. Bom, deputado, o senhor fez parte, como já destacou, foi secretário do governo Rosiana. E quando o governo Rosiana acabou, lá nos idos de 2014, o Maranhão tinha um índice de pouco mais de 52,9% no índice de pobreza. E o último, divulgado também pelo mesmo Instituto IBGE, apontou o Maranhão com 48%. Em 2014, o discurso era de mudança e de combate ao atraso. Após esses 7 anos, a sua opinião, o Maranhão avançou, regrediu, mudou? Qual a sua avaliação de estado pregado de mudança em 2014 ao longo desse tempo? Não teve nada. Quando eu digo nada, não vi essas mudanças todas. Veja bem, Isaías, a Assembleia acabou, ficou escrava, de 42, só tem 2 deputados de oposição. O sujeito que quer mudar para não haver perseguição, nunca me pagaram minhas emendas ainda impositivas, nunca saiu nem do lugar da Casa Civil, tá? Nem no lugar da Casa Civil. Todo mundo reza na mesma cartilha, não tem para onde sair. Quando você vê abrir restaurante popular, é sinal de que as políticas públicas fracassaram. Restaurante é esmola, não é oportunidade de trabalho. Você tem que entender isso, não é oportunidade de trabalho. Além do, quando você bota o restaurante,
A merendeira que vendia ali nas feiras do interior, o pratinho de mocotó, o pratinho de farrabulho, a farofinha para o sujeito comer com ovo em cima por R$3, não vende mais. Os empregos que foram criados lá dentro é muito pequeno. Você faz só almoçar, mas teu filho está com fome em casa. A renda diminuiu. O Maranhão tem 15% das pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. A linha de pobreza, até ano passado, o IBGE preconizava como R$85, preconiza agora a linha de pobreza como R$100. O preço de um cacho de banana continua a mesma analogia do 100 com o cacho de banana que era feito passado, está sendo agora. O Maranhão tem aqui hoje alunos fora de sala de aula. O Maranhão não paga ônibus escolares do ensino médio, quem paga são as prefeituras. O combate ao IDH, que era um pressuposto básico de desenvolvimento segundo o governo, continua do mesmo jeito, não combateu. O discurso de combate ao IDH nos 10 piores estados do Maranhão, que entre eles está os 3 piores do Brasil, também não melhoraram. Então, eu não sei que indicadores são esses. O impacto da avaliação educacional, é preciso se ver isso. O impacto da saúde, a Polícia Federal está aí para mostrar o que aconteceu, bem aí perto, está aí para mostrar. Ontem mesmo teve a operação, não sei das quantas, que eles dão uma nomenclatura de acordo com a simbologia. Então, eu não vi essas mudanças no Maranhão. O Flávio escapa dessa disputa porque ele está sozinho, ele não está sendo avaliado. Ele sozinho tem 48%, brigando contra os demônios dele mesmo. O dia que ele tiver algo que contraponha isso, meu amigo, e uma imprensa que ele conseguiu manipular toda, quando eu digo toda, leia-se 90%, parte dela da grande mídia, vende o que não tem, parte-se todo dia de secretário dando entrevista, vendendo o que não é, e o povo lá, às vezes, fica ali sem saber o que está fazendo. Então, eu não vi mudanças substantivas dele, não vi. Você tem o IEMA, mas nós tínhamos o CETECMA, que era a mesma coisa, mudou. Não vi essas coisas que vieram a mudar muito em relação a isso, não. Próximo. Deputado, em uma das suas falas, o senhor citou o nome do Márcio Gerri, que é deputado federal. E eu lembro que em 2014, o principal discurso do Márcio, que era coordenador da campanha do Flávio, do próprio Flávio, primeira vez que ele se elegeu governador, e do próprio Brandão, hoje governador, era o fim da oligarquia Sarney. E hoje, com a federação entre PCdoB, PV e PT, você vê Márcio Gerri e Adriano Sarney sentados discutindo política. E o que você vê também, depois que o Brandão assumiu o governo, é um monte de agente daquele grupo Sarney, inclusive o senhor fez parte do grupo Sarney, foi secretário da ex-governadora Rosiana Sarney, assumindo cargo no governo Brandão. Luiz Fernando Silva, Aparício Bandeira, Zé Reinaldo. Qual é a sua avaliação a respeito desse movimento contrário? Fim da oligarquia, a oligarquia hoje está no governo. Não. Hoje mesmo eu falei com o Madeiro, uma situação para atender um pessoal, pelo menos nesse ponto está melhor. Não há o radicalismo, aquela coisa atávica de que não tem que atender, porque o César é um rosianista. Eu não sou rosianista, não tem mais grupo Sarney. Mas não mudei, foi as minhas convicções. Esse é que eu não mudei. Em relação ao Luiz Fernando, é um baita de um técnico, o Zé Reinaldo também um técnico, fez por onde, é um mentor político do Brandão. O Aparício Bandeira, lhe garanto com tudo, que é muito melhor do que o outro que estava aí, que precisa ser reparado algumas coisas, e eu estou arregimentando documentação ainda para poder fazer um pronunciamento. Então, eu não vejo, Glaucio, assim, como a questão... O São Luís, o Maranhão, é muito pequeno o Maranhão, e falta cérebros qualificados, experimentados. E, às vezes, a convivência do Brandão de confiança, de quem é a gestão. Então, o Brandão procurou se aparelhar, se instrumentalizar de pessoas que historicamente foram seus aliados. Não é grupo Sarney, não existe mais grupo rosianista, grupo Sarney. O Sarney está com 93 anos, já não tem mais vigor físico nenhum, embora intelectualmente ainda, para quem conversa com ele como eu, é necessário, muito bom a gente saber disso. Eu não vejo nenhum tipo assim, do sarneysismo, não, assim, nessa situação. O problema é que essa questão do Adriano com o Márcio foi muito mais uma decisão tomada em Brasília, da federação, do que propriamente uma união do Márcio com o Adriano. Foi uma necessidade, foi uma junção provocada pela questão vertical. E ele não tinha para onde ir, teve que ficar lá. Eu estava lá e saí. Mas eu
eu sou diferente, não sou melhor nem pior. Vou-me embora. Não faz parte da minha configuração política. Eu vou-me embora, entendeu? Mas eu te devo, Glaucio, uma explicação. Você me perguntou a questão de como está a minha nominata. Hoje nós temos, para deputado estadual, 83 nomes. 83 nomes. E nós vamos fazer uma filtragem para botar os 43. Nós vamos fazer isso por pesquisas nossas internas, achando que quem tem mais votos, a possibilidade de ter mais votos, para a gente poder fazer em torno de 3 nomes. Sabe? Então, nossa nominata foi montada a dedo. Agora mesmo nós estamos... Ainda houve muita duplicação de filiações. Estamos desfiliando algumas pessoas de outros partidos, que está indo de 2, e não é só o caso do nosso, são de outros partidos, nós estamos ficando atentos. A filtragem geral nós temos. Aí nós vamos botar 30 homens e 13 mulheres para poder atender a legislação. Vamos lá. Daqui o gancho da pergunta aqui do Isaías, ele pediu que o senhor fizesse uma avaliação do governo Flávio Dino, e o que o senhor falou aqui ficou bem claro que é uma avaliação negativa. Então, só para clarear mais ainda, na sua avaliação, a República do Maranhão, que foi fundada lá no dia 1º de janeiro de 2015, falhou, é isso? Falhou e perseguitiva. Só para você ter ideia, a Assembleia quase não despachava com Flávio Dino. Não existe link de liderança, existe o link de subordinação, do pavor, tá me entendendo? E isso, ele está sentindo os efeitos disso, do isolamento político dele. A hora que há uma possibilidade grande, dizer para você aqui no programa, do Roberto ser o candidato do PSD, o Roberto ser o candidato do Everton, e ele ser candidato do próprio partido dele. Esse é um estudo que está se fazendo, já está bem encaminhado. Estou dizendo isso aqui, não é em confidência, mas estou revelando isso aqui. Terça-feira já fui consultado, ontem falei com o Edilásio, e está bem próximo da gente se unir e lançar o Everton Rocha, o Roberto Rocha como candidato a senador de todos nós. É fato, não é ilação, suposição, não. Pode até não dar certo, porque a metodologia de como nós vamos fazer isso, sem desobedecer à questão eleitoral, Glaucio, que está sendo impeditivo. Porque se laçar pelo PTB, como é que nós vamos ficar no programa de televisão? Como é que ele vai poder capilarizar nos nossos comícios? Como é que ele vai subir para isso? Essa, a parte de operacionalização, sem afronta à legislação, é que está sendo mais difícil para nós. Então, com isso, a gente fecha o segundo bloco. Nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual César Pires. A gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual César Pires. Quero agradecer novamente a participação de Elinalva Cardoso, Isaías Rocha e Glaucio Ericeira nesse debate sem filtro aqui na TV UFMA. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais e também nos principais tocadores de áudio. Bom, eu vou puxar um pouquinho agora para a educação. O senhor tem uma larga experiência também na educação. Uma notícia recente mostrou que as aulas nas escolas estaduais do Paraná, os alunos, eles estavam realizando protestos porque não queriam assistir aulas pela televisão. A gestão do estado defende que o novo modelo mais que duplica a oferta de vagas no ensino técnico. Então, é uma forma de você ampliar isso. Diante da sua experiência na UEMA, com a educação à distância, como é que o senhor avalia esse tipo de medida de gestão e como é que isso influencia na qualidade da educação? Qual é a alternativa? A gente precisa ampliar vagas, mas a gente precisa ter qualidade na educação. Olha, é alguma coisa que me encanta a discussão sobre isso. Primeiro, eu tive a felicidade de criar o Núcleo de Educação à Distância na UEMA, mas também tive o prazer de aprender muito e sofrer muito na evolução dos fatos disso. Mas eu percebi que se não houver uma capacitação grandiosa, não é simplesmente a sua vontade de querer fazer isso que vai resolver. E eu fico, quando eu vejo a televisão, os alunos criarem resistência, eu me pergunto para um processo de avaliação mais consistente. Esses professores foram capacitados para esse fim, para esse mistério? Eles estão realmente avaliados pelos órgãos que estão implantando isso? Ou é simplesmente o fato de ser inovador, fazer amplitude dos fatos, mas sem qualidade? Qual o sistema de avaliação que, paralelamente a isso, está sendo empregado para saber o impacto do sim ou do não desse processo e quais os caminhos que devem ser corrigidos?
é normal, como aconteceu na pandemia, de que também para cumprir esse mesmo papel de não ausência de aula, de alcance dos alunos que estavam fora, de não poder haver aglomerado de alunos dentro de ônibus, zona no interior, onde reside 80% dos alunos do ensino médio, né, lá nos confins do mundo. Tem que vir de ônibus, não podia vir por conta da situação pandêmica, e encontraram um meio, encontraram um obstáculo. Qual foi o obstáculo grandioso? Não tinha internet. No caso deles, a escola que está botando aí, eu não sei se foi reduzido a um núcleo, nuclearam as escolas e botaram a televisão. E aí aplicaram todas as suas forças, tendo internet boa. Eu preferia entender melhor o processo, mas volto a frisar, não rende nada se não tiver um preparo. Para você ter ideia, para que nós chegássemos na UEMA, o que nós chegamos hoje, foi 10 anos de sofrimento, de aprendizado, de correção. Mas também, se eu não tivesse iniciado, não chegaríamos onde nós chegamos. Então, aí começa o conflito dentro da minha cabeça. A mudança deve ser uma resistência minha ou uma necessidade? Bom, um ou outro é importante, mas dentro dessa importância tem alguma coisa. Ou se capacita ou vai se deformar. E a parte teratogênica que vai chegar, pode ser que a genética nunca mais venha a ser corrigida se não começar bem feito. Vamos lá, Isaías, vou começar com você dessa vez. Deputado, no seu ponto de vista, trazendo aqui para o Maranhão, nessas eleições que se aproximam, você acha que o processo eleitoral se define em 2 turnos ou apenas em 1? 2. E quem o senhor acha que pode confrontar nessa segunda etapa? Isaías, eu geraria amanhã um espaço midiático fantástico se eu projetasse isso. Mas eu te confesso que eu não tenho ideia. Vai sair uma pesquisa agora, Isaías, no dia 1º de maio. Essa pesquisa, eu confio no Instituto, essa pesquisa poderá nos dar muitos caminhos a pensar alguma coisa mais consistente. O Brandão já estará com 30 dias, já não está apostando no sentar da cadeira, mas na própria cadeira. O Everton já definhou o que tinha que definhar, já tiraram dele o que podia tirar, não acredito que vá ninguém mais mudar de lado. O Edivaldo tende agora a crescer. Se o Laésio encostar bem no Bolsonaro, não ficar como ele foi por televisão e dizer que não era bolsonarista, mas se ele disser que é bolsonarista, a coisa muda, porque o resto todos são lulistas. Só vai ficar ele. E é preciso ele tomar uma decisão em relação a essa situação. Então, ele pode crescer, o Edivaldo, eu tenho certeza que vai crescer, porque nós não diminuímos, o Edivaldo cresceu e vem crescendo muito. E essa eleição será em 2 turnos. Não sei e nem tenho condição de projetar quem pode chegar ao segundo turno, mas será um grande indicador o que vai acontecer agora 1º de maio. Glaucio? Minha pergunta, deputado, é em cima de uma informação que o senhor prestou agora. Inclusive uma informação que já circula nos bastidores, eu já tinha ouvido, mas o senhor tratou publicamente aqui, eu tenho que perguntar. Da junção do PDT, PTB e PSD, o seu partido, né? Como é que, se houver essa junção de fato, como é que esse cenário iria se configurar? O candidato ao governo seria o senador Everton Rocha, o senador Roberto Rocha seria candidato à reeleição, e o PSD, e o Edivaldo, como é que ficaria nessa conjuntura? Veja bem, eu disse para você que os partidos convergiriam, existe a possibilidade para o Roberto, mas que nós teríamos um óbice, que esse óbice estava sendo estudado, de como fazer essa composição, cada um defendendo, o pessoal do Everton defende o Everton, do Edivaldo defende o Edivaldo, continua sendo desse jeito, e do próprio Laésio, defende o Laésio. Como a gente fazer essa união em busca do Roberto, é que eu disse para você que é uma análise que está sendo feita para não ferir a legislação eleitoral. Mas ninguém perderia a sua autonomia ou perderia os seus candidatos, não. Não haveria convergência da intencionalidade para o senador, mas não para o governo. Cada um teria o seu governador. No segundo turno, existe a expectativa, mas não foi discutido, de que todos convergiriam. Se um daqui e deve saísse para o segundo turno. É uma possibilidade de estudo também. Votações, deputado César. O PL do deputado Josimar de Maranhãozinho, ele também está inserido? O deputado Josimar também está inserido nisso? Olha, eu não tive resposta do Edilásio para isso. Sua pergunta é pertinente, eu não tive. Não tive essa situação, mas é bom, é uma boa pergunta, porque as informações que eu tenho é de que ele não é mais candidato a governador, a deputado federal. Agora eu te pergunto para vocês todos, tem
condição de alguém do partido 22 dizer que é Lula? Para onde é que ele vai? A não ser dizer que é Bolsonaro? Se o partido ele foi para o partido com essa intenção, como é que vai fazer? Qual é a matemática, a engenhosidade que vai ser feita, Glaucio? É um negócio sério. Agora eu estava na Assembleia discutindo com meus pares. Eu disse, não tem como, meus amigos. Não tem como o 22 ir para outro lugar, não quero citar nome. Mas como? Vai para onde? Se o 22 é o próprio Bolsonaro. Meu amigo, a autonomia, se o Bolsonaro crescer, o PL lá em cima atropela o daqui sem sombra de dúvida. Não tem isso. O projeto maior absorve a menor. A dor maior absorve a menor. Não tem isso aí, é uma coisa que não tem o que você discutir. Imagine um homem desse crescer. Ora, meu patrão, o que se tornou o maior partido do Brasil? Qual foi? O PL. Foi por causa do 22 ou por causa do bolsonarismo? Então pronto. Aí vai ser o Maranhão que vai empatar, onde o Lula ganha aqui dentro, onde a densidade eleitoral não influencia no Brasil, é muito pequeno. Qual a análise você vai fazer? Vai ser o Nanico, um deputado para cá, para ali, que vai interferir num projeto maior? Nunca. Meta na cabeça. Então vamos rodar esse debate, Linalva, com você. Contas que não fecham, né? Ainda nesse tema de contas que não fecham, mas falando do tema inicial do bloco, educação, que é importante a gente frisar, falar em relação à atual educação, cenário da educação estadual. Já que a gente está em um ano de pleito, qual seria a sua, vamos dizer assim, a sua opinião para o próximo governador para melhorar, porque a gente acredita que precisa melhorar em muito, né? Você falou aí da questão de índices, e eu queria que o senhor avaliasse e o que precisa melhorar, se o senhor pudesse chegar para o próximo governador e dizer, olha, você precisa, para fazer uma educação de qualidade, a gente precisa isso. Capacitação de professores, e é possível. Ter o mini currículo, é possível. Por que eu digo ter o mini currículo? Quando eu cheguei numa escola chamada Amaral, sei lá, do Imperatriz, Amaral Ribeiro, Amaral Peixoto, era a 8ª série A, 8ª série B. O sumário do livro era dado por um livro, o sumário do outro era dado por outro livro. E as duas, se tu fosse transferir um aluno, como você faz na universidade, ela vem lá do Rio Grande do Sul para cá. Ela vem com o curso de jornalismo dela do 4º período. Quando ela chega aqui, a primeira coisa que o departamento vai querer ver, que é o teu currículo. Mas eu cumpri. Não, tu está no 4º, mas está faltando 60 horas dessa daqui. Não, tu transferir um aluno para o outro que não tem o mínimo currículo. Como é que tu vai avaliar um professor se ele está ministrando aquela aula? Como é que tu vai avaliar o professor? Se o professor deu ou não deu o conteúdo? Porque tu vai ter sumário de livro, o sumário teu não é igual ao meu, aí como é que faz? Tem que ter. Uma questão de capacitação de gestão. É super importante. E um impacto, avaliação, implantação sistemática de um processo de avaliação. Eu fiz isso. Não deu, foi tempo, mas nós fizemos isso. Mini currículo e essa situação. Até outro dia eu tinha, dei para uma colega minha, que hoje é diretora do centro lá de Codó da UEM. Então, sem isso, você não consegue chegar. Qual foi o dia, e vocês estão aqui, 3 jornalistas, 4, que tu viu, nos últimos 7 anos, se discutir currículo, avaliação, capacitação de professor? Me chamem agora de mentiroso. Não, difícil. Não é difícil para vocês? Vocês são entrevistadores. Sim. Então, essa, Glaucio, é que eu te digo que é a questão que eu debato. Sim. Não é questão de heroísmo, é questão de aprendizagem. Foi por osmose? Eu não sei, foi por osmose que eu aprendi aqui. Mas foi vivendo isso, sabe? Sim. Foi vivendo. Meu amigo, eu cheguei, me permite, José? Eu cheguei num local aqui da Baixada e o cara chegou, seu Heitor, venha para cá. Seu Heitor era reitor, era o nome do homem. Meu nome é César. E depois tu capacita um povo desse, tu não fica feliz? Não fica feliz? Sim. Então eu sou um feliz por isso. Eu estava dizendo, foi outro dia para uma viagem minha, quando eu cheguei em Loreto, até está nas minhas redes sociais. A moça chegou, eu sentei, que eu não tinha questão eleitoral, fiquei lá no canto. E a moça chegou, professor César, eu digo, sou sim, senhora, me levantei, sou esposa aqui do vice-prefeito. Olha, eu me criei vendo minha mãe falar no seu nome. Eu digo, tu grava isso aqui para mim? Ela gravou na hora, na rede social. E ontem, eu ia saindo da Rádio Mirante, lá em Codó, e chegou 2 professores. A Valdirene, por que você não gravou? Realmente eu cometi um equívoco. Ela dizendo assim, olha, eu vim da roça, sou professor formado por você. Tá com a roupinha até uma surrada de roça mesmo, daquelas coisas, né? E ela lá, você não sabe a satisfação que eu tenho, me devo muito na minha vida. Sim. Gente, foram 36 mil professores. Como
como é que dava aula no Maranhão? Então é uma coisa, um processo evolutivo. Falta muito, muito foi feito. Eu não quero dizer que foi zero o governo fez na educação, não, fez. Fez sim, fez muita coisa, fez. Eu não estou aqui para ser, sabe, aquele palmatória do mundo, não, fez. Eu estou lhe dizendo que fez muito, mas deveria fazer com esse componente que eu estou dizendo para você. Que sabe, é da formação. com esse componente, entendeu? Eu não estou ignorando o que foi feito. Sim. Não é de mim. Não, você vai passar uma... Não, teve crescimento? teve lado positivo? Teve lado bom? Teve. Sabe? Eu, particularmente, gosto muito do ex-secretário, muito mesmo. Cara decente, capaz. Só estou te dizendo que nós temos que mudar o discurso da coisa. Não podemos mais continuar achando que dignidade em escola é pintar a parede e erigir prédio. Não é isso, gente. Nunca vi dizer que o engenheiro de um prédio apareceu para a história do mundo. Sim. E quanto a dizer que o Brasil é velho, não, o Brasil tem 200 anos só. Eu me preocupo muito com o interesse dos jovens nas eleições desse ano. Uma pesquisa recente do tribunal mostra que essa procura ela aumentou, principalmente entre jovens de 15 a 16 anos, entre 15 e 16 anos. Como professor, com reitor, com essa gestão, formação acadêmica, como é que o senhor avalia hoje a importância da participação dos jovens para mudar também ou para fazer uma renovação desse quadro aí na política? É comum, Jus, que todo mundo venha e diga assim, não, o jovem é instrumento poderoso de mudança, e são, mas é um percentual muito pequeno ainda, sabe? Para mim, que vem lá do interior agora, de dentro do mato onde eu estava, que não tinha internet, passei sexta, sábado e domingo, só vim segunda, fazendo reunião, nada do que eles aprendem é no processo de ter consciência disso, não. A consciência ainda é muito, me dá uma cerveja, me dá isso, me dá aquilo, me dá uma bola, me dá uma equipagem, vamos tomar uma, você tem que... Não vamos esconder esses fatos. Para mim, como político, às vezes fica chato eu dizer isso, mas eu não posso fugir dessa realidade. Sim. A gente conhece os dois mundos, o mundo aqui de você estar ali numa península, mas eu conheço o mundo lá de dentro de Codó, onde eu nasci e me criei, que ainda está muito distante. Né? São outras urgências também. Muito. E não vai acabar isso não, viu? Não vai acabar não. Eu não vejo como acabar. A forma que eu vi, eu ficava olhando assim, como é que os alunos chegaram sábado e eu fui sábado para a aula. Não tenho a menor noção de nada. Mas a questão passa pela qualidade da educação também, né? Entendo, É investir na educação. Na educação, é. Mas olha, Josi, desde que eu me entendo, e tem umas coisas que eu não... Educação pública gratuita e de qualidade, gente, aquilo eu vi muito, né? Eu vi muito. Eu vi aluno meter o dedo aqui no meu rosto aqui para ligar, e eu tinha que ficar... Eu vi o nego da UFMA, DCS, negócio tudo. Eu no meio do negócio, sabe? Enfrentando aquela coisa. Ter respeito a eles. Mas normalmente, esses que brigaram tanto, eu nunca vi um destaque. Tu viste algum? É tão pouco, né? O destaque se tornou um cientista, que normalmente eles estavam ali quase para ser jubilado, quase para poder sair, mas o conteúdo... Tem esse perfil. Quer dizer, esse que é meu medo. Mas isso... Mano, eu não estou sendo aqui como é que eu me esqueci o nome daquele escritor que era humor negro, esqueci o nome. Mas isso aqui é a verdade, ainda está muito distante, Josi, muito distante. É o ideal, conceitualmente, da gente falar, nomenclaturalmente, mas na prática a mudança ainda é muito grande. O professor chega lá dentro do mato, ele é matemático, físico, químico, antropólogo, sociólogo, e não tem um conteúdo de ser nem um professor de português. Como é que vai mudar? É complexo. Bom, infelizmente com isso a gente fecha o programa de hoje, com assuntos importantes, pensando em estratégias dos rumos da política no país e no campo do Estado. Quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje, Elinalva Cardoso, repórter da TV Guará, Isaías Rochas, jornalista e radialista, e Glaucio Ericeira, jornalista e apresentador do programa Ponto Continuando na Rádio 92 FM. Deputado, suas últimas considerações, por favor. Agradecer a você, a UFMA, né? Ao Glaucio, ao Isaías, a Elinalva, por tudo. Sempre é um aprendizado discutir essa situação. Longe de mim, a qualquer momento, às vezes eu falo com uma ênfase forte, mas eu tenho um coração muito grande para poder compreender as críticas de todos mesmo. E é nessa relação de troca de informações, de perguntas, é que eu consigo mensurar aonde eu estou localizado. Então, parabéns pela sua postura de condução do programa, a eles pela sensatez nas perguntas todas. E vamos tocar o barco para frente, né? E aguardar que Deus nos proteja
durante todo esse processo. Bom, mais uma vez grata à sua participação e a todos no debate de hoje. O Sem Filtro fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!